Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio, um conteúdo aqui que vai te informar, vai trazer vários insights da rede Líderes Digitais. Você sabe, porque já vem acompanhando aqui a nossa jornada, que digital é muito mais do que usar a tecnologia, é um novo jeito de fazer as coisas, uma nova cultura, e é por isso que eu trouxe um dos especialistas no assunto para mostrar para vocês o como que essa cultura dentro das empresas, seja as tradicionais, consolidadas, aquelas que foram criadas em um outro momento da nossa história, diverge da cultura das empresas nativas digitais, mas que esse desafio pode ser superado com ótimos profissionais de people, RH e tantos outros, a alta diretoria também, para encaixar dentro desse novo contexto cultural, que não é só geracional, mas é também um momento que essas empresas que estão crescendo mais estão se adaptando, estão internalizando. Então, trouxe aqui o Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Antes de mais nada, se apresenta, conta um pouquinho do seu histórico, porque eu acho que o seu histórico te traz muita legitimidade para mostrar esses dois mundos e como eles estão se casando ou não. Legal, primeiro obrigado pelo convite, prazer ter aqui com você, fazer esse bate-papo. Marcelo, o pessoal me conhece no mercado como Marcelo Festa, esse sobrenome é difícil de esquecer. E comecei minha carreira, enfim, lá atrás, não vou revelar a idade aqui, mas no Banco Real, já não existe mais, ficava na Avenida Paulista. Na época eu ainda nem atuava dentro da área de recursos humanos, eu trabalhava, na verdade eu tinha uma bolsa para cursar ciências atuariais. Muito pouca gente escolhia por esse curso e o banco ele acabava financiando para que você pudesse atuar dentro da área de atuária ou correlato. No meu caso, eu atuava dentro de seguro-vida, previdência, era uma parte mais técnica. Início de carreira, você tenta encontrar alguma coisa que faz mais sentido para você com base nas disciplinas da escola. Então, eu era bom em matemática, eu falei, eu vou seguir para essa linha, tinha muita estatística, enfim. E aí eu começo a atuar e começo a perceber que eu gosto bastante de pessoas, né? No sentido de relacionamento, eu entendia muita habilidade comportamental e não somente aquela técnica de ficar, enfim, planilhando e coisas que também ajudam a carreira, mas eu tentava, ou eu tinha mais facilidade, buscava algo mais voltado à área de pessoas, por exemplo. Bom, segui dentro do Banco Real por uns 3 anos, depois decidi fazer um intercâmbio. Eu entendi que o inglês era importante para multinacional, fui para a Inglaterra, aí na Inglaterra acabei trabalhando o que o pessoal chama de subemprego, mas não existe isso, né? Qualquer situação que você realize ali para ter o seu sustento é digna e é um emprego, mas enfim. Aí era entregar, tudo coisa antiga, tá? Entregar jornal. O pessoal que é mais novo joga no Google que é jornal, é impresso. Mas entregava jornal e eu trabalhava num post office, ajudava a organizar as prateleiras, coisas desse tipo. E quando eu volto, eu decidi, na época, quando eu fui ainda, eu tranquei a faculdade, quando eu volto, eu falei, poxa, eu vou sair de atuária, porque senão eu vou ficar fadado a um único exclusivo segmento. E eu não sei se eu quero seguir nesse segmento para toda a minha vida. E aí mudei para aquilo que todo mundo muda quando não tem muita certeza ainda do que é. É uma brincadeira, mas é parte realidade, que é a administração de empresas. A administração você pode realizar e ao final você decide para que área segue. Você pode ir mais para marketing, pessoas, pode ir para um administrativo, enfim, você decide. Eu fiz isso e aí talvez isso tenha me levado para a primeira oportunidade dentro da área de recursos humanos, ainda na época uma multinacional coreana, e eu trabalhei no que a gente chama de departamento pessoal, que hoje em dia já basicamente... não que não exista, mas está tudo terceirizado, né? Mas na época ainda era muito presente, que era você fazer controle de vale alimentação, refeição, muitos deles impressos ainda. Estou revelando a idade de verdade agora, mas tudo bem. Então era aquela coisa mais burocrática, parte bastante administrativa, e meu líder na época me colocava para liderar algumas situações do tipo, olha, a gente vai fazer uma mudança neste benefício, então vai lá para aquela área e explica. E eu percebi que eu tinha facilidade para essa explicação. E aí comecei a buscar situações dentro dessa linha, né? Então, aí eu já estava formado, fui buscar um mestrado, fiz um mestrado na FEI, e aí no mestrado, a minha professora orientadora, ela me colocava para conduzir algumas disciplinas, para aulas, assim, pessoas de graduação, e comecei a sentir, enfim, vontade de seguir dentro daquela linha. Por um tempo eu fiquei com um pé em cada canoa, né? Segui no mundo corporativo, mas eu também me aventurei no acadêmico, dando aula no IBTA, que era o IBMEC, o IBMEC ele acabou tendo uma divisão, aí
parte de tecnologia virou IBTA, IBMEC ficou só no Rio, aqui virou Insper, depois o IBMEC volta para São Paulo hoje em dia. Essa confusão que a gente conhece. Mas eu fiquei 5 anos no IBTA, dando aula lá para diversas disciplinas dentro dessa linha de administração e também seguindo no mundo corporativo. E aí, no corporativo, você começa como HRBP, mas depois já fui sendo direcionado para essa linha de desenvolvimento. Então, na LG, que eu acabei trabalhando também, trabalhei um tempo na LG Electronics, ela me levou para uma parte de learning. Então, eu era o responsável por toda a cadeia de aprendizagem dentro de América Latina. E foi uma experiência bacana, porque os learning centers deles ficavam em lugares assim super diferentes. Então, era Pyeongtaek, próximo de Seul. Então, eu tinha que viajar para a Coreia. Na época mais novo, não doía tanto a coluna, um voo tão longo, né? Porque são, enfim, uma conexão em Dubai depois, mas basicamente 14 horas depois, mais 13 horas, mais a conexão, voo longo, mas você ficava uma semana lá, aprendia uma série de conteúdos com universidades de ponta, né? O Learning Center deles tinha muita parceria com universidades não só coreanas, mas dentro do conceito de Ivy League ou coisa do tipo. E aí, quando eu voltava, tinha que replicar os conteúdos. Fiquei com eles 3 anos dentro dessa linha. E aí, depois, decidi migrar novamente, fui trabalhar dentro de uma empresa que eu, enfim, um segmento que eu não conhecia, que era Freight Forward, logística, uma empresa chamada Panalpina, multinacional suíça. E aí eu já tinha um escopo diferente, eu não ficava só com uma linha de treinamento, eu já tinha também a cadeia de desenvolvimento, tinha talent acquisition, aí começaram a aparecer as olheiras, cabelo branco, mas o escopo ele cresce e ele também te dá mais, enfim, te dá mais conhecimento, mais know-how, né? E também eu pude trazer muito do aprendido dentro daquele conceito de que muitas pessoas não são tão favoráveis, não favoráveis, mas elas têm uma certa cisma em relação, por exemplo, a empresas mais tradicionais, uma cultura coreana, onde muitas vezes você realmente fica dentro de um formato um pouco mais engessado, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo você tem acesso a uma estrutura formidável, então você consegue entender alguns conceitos que muitas vezes você não entendia lá atrás e você vê aquilo como é que funciona na prática, né? E é isso, enfim, isso acabou me dando bastante possibilidades de trazer aprimoramentos e melhorias dentro dessa multinacional, que ela, por ainda ser uma multinacional, em comparação com uma LG, era menor, então você tem mais espaço de atuação. E aí, gostando dessa situação de você ter um pouco mais de liberdade, poder propor coisas mais dentro da sua linha de raciocínio, foi quando eu migrei para o Gympass. Na época, Renato Basso me chamou para trabalhar no Gympass. Basicamente, eles estavam ainda desenhando a área de learning, basicamente. Assim, Gympass crescendo, né? Isso eu estou falando antes da pandemia. Gympass crescendo bastante, buscando uma expansão global. E eles precisavam de uma área mais estruturada de learning. Quando eu falo mais estruturada, era tudo, basicamente. Então, criação dos programas de onboard, capacitação de liderança, definição de quais eram os valores da organização e capacitação dos líderes em relação a esses valores. Daí vem a questão da cultura, né? Como é que você acaba promovendo uma cultura organizacional que te leve ao caminho que você deseja alcançar. Escolha de sistema, na época o sistema ainda era um sistema precário, então a gente optou pelo Workday. Metodologia para avaliação de performance. Pensa que você vem de uma estrutura tradicional, de uma multinacional já consolidada, dentro daqueles conceitos mais tradicionais, você tem um ciclo de performance de 1 ano. Agora, se você chegar em uma startup e falar que a pessoa precisa de 1 ano de entrega para que ao final desse ano ela seja avaliada e classificada em relação a potencial, etc., ela fica maluca, ela não consegue. Mas o que a gente acabou fazendo? A gente acabou conseguindo adaptar esse conceito tradicional do ciclo de performance anual dentro daquela metodologia 9box para um modelo mais enxuto, de 6 meses, onde eu avaliava os fits culturais ao invés de competência, não, ao invés de potencial, que é uma coisa muito subjetiva. Enfim, a gente conseguiu ir ali adaptando algumas situações, criando, e foi uma baita de uma experiência para mim. Talvez hoje aqui que mais me faz refletir é aquela que eu consigo entender realmente o impacto direto, né? Porque era uma empresa muito conhecida em escopo nacional, mas ainda assim uma empresa com, na época, 1.500 pessoas, enfim, você consegue quase que conhecer todo mundo dentro do que está fazendo. E depois resolvi voltar, depois de quase 2 anos no Gympass, aí aquele período de pandemia, toda aquela incerteza, aquela coisa maluca que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, recebi uma proposta
para um mercado mais tradicional, que é a empresa que eu estou hoje, para assumir uma cadeira de head, Latinoamérica, dentro dessa linha, de novo, de treinamento, desenvolvimento e Talent Acquisition, que é a cadeira de Talent Management. Muitas empresas agora elas consolidam tudo isso numa coisa só, porque aí deixa só uma pessoa doida, entendeu? Não precisa... Eu costumo falar, Marcelo, até muita gente às vezes me procura para, Vitor, vem falar sobre transformação digital. Assim, eu não sei o que é transformação digital, porque as experiências que eu tive já são imersas nesse conjunto, né? Então, não sei como que o mercado até hoje opera lá fora, né? A mesma coisa acontece com metodologia ágil. Não tem empresa que fala, gente, agora vamos aplicar a metodologia ágil. Peguem os post-its. Não tem isso, sabe? Nas empresas que já são nativas digitais. Mas passei por algumas coisas que você citou. Uma são esses ciclos de avaliação. Eu cheguei a ter ciclo de avaliação de 3 meses. Hoje, meio que pacificou, na maioria das empresas, um ciclo de 6 meses. Passei também pelo 9-in-Box, aí a galera começou a tirar o 9-in-Box. Você tem empresas, aí algumas Big Techs, que fazem curva forçada para gerar mais competitividade ali e tal. Mas em todo caso, o que eu vi mesmo acontecer foi a área de people inchando em competências que antes ela não tinha. Exato. A começar pelo nome. Então, não é recursos humanos, porque humanos não são recursos, é people, é gente. Aí, com o nome gente, foi incluindo outras coisas que antes não tinha ou fingiam que tinha, mas não tinha. Por exemplo, cultura, que antes era pregado na parede, agora tem um by the book. Tem a questão de novas sub-áreas como People Analytics. Você tem uma tarefa agora em People, eu vejo na maioria das empresas nativas digitais, que aí as outras tradicionais copiam, que é o Empower Branding. Então, se você for parar para pensar mesmo, você tem um quê de marketing em Empower Branding, que o profissional de people geralmente, mas eu vou cuidar de marketing. Tem um quê de comunicação, né? Falei assim, a comunicação sempre teve, porque sempre teve aquele negócio de treinar, que em algumas empresas tradicionais nem isso fazia, era mais tipo buscar o profissional, Exato. Contratou, demitiu, basicamente era isso. Em algumas empresas até a área de sustentabilidade acaba sendo gestada, pelo menos em algum momento ali dentro. Enfim, é uma área que ao mesmo tempo, nas empresas nativas digitais, está sendo hipervalorizada, e está mesmo. Se eu for olhar no todo, a área de tecnologia, obviamente, ela está hipervalorizada, e dentre todas as outras áreas suporte, a que está com maior relevância ali é people, né? Concordo. De maneira geral, assim, porque quais são essas principais diferenças assim de um RH clássico mesmo ali, do que essas empresas nativas digitais estão fazendo de diferente, até aquilo que não dá certo, tá? Porque até hoje a figura da BP, da Business Partner, ainda é um negócio assim que na maioria das empresas é meio solto, parece que a pessoa só quer marcar um call para conversar para ver se está tudo bem, sabe? O que você vê ali de grandes diferenças? Eu penso que a principal diferença está na estrutura, que algumas têm e outras não têm. E como que isso vai acabar basicamente impactando o que a gente chamaria de usuário final, que na verdade é o colaborador, está dentro da organização. Pensa o seguinte, você trouxe a questão do 9-in-Box, né? Quando você vai para uma empresa tradicional, eles não conseguem fugir muito disso, porque pensa, eles estão tentando implementar algo que seja minimamente viável no mundo todo. E eles nunca conseguem fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, a curva forçada que você citou, na Europa, muitos países não aceitam. Então, isso vai ferir algumas situações de legislação. Então, esquece curva forçada. Então, vai ser uma curva sugerida. Numa curva sugerida, você já não consegue entregar o mesmo resultado em todos os países que você opera.
Então você vai falar lá que tem, dentro de uma curva normal, né, 60% entregam o esperado, 15% um pouco a mais, 15% um pouco a menos, 5% que são os talents, né, entregam algo realmente substancial, e os outros 5% precisam se perguntar o que estão fazendo ali. Se você força, você demite os 5 dessa base, desse extremo esquerdo aqui, e promove os daqui. Mas não é tão simples assim. Eu fiz um curso na Universidade de Nova York, na época de Impes ainda, People Analytics. Então, vamos tentar entender. Eu tentei voltar para a base, né? Então, eu comecei minha carreira em estatística, depois eu fiquei tão mergulhado dentro desses conceitos mais comportamentais, que de certa forma é um pouco mais subjetivo, uma vez que não tem número. Eu falei, não, deixa eu tentar ver se eu consigo, com números, entender melhor as pessoas. Você consegue entender alguns padrões ali, né, de comportamento, do que vai trazer um pouco mais de meritocracia para dentro da organização, o que pode trazer um pouco mais de subjetividade, etc. Mas no final, o fator humano ele vai bagunçar toda essa situação. Então, o que eu percebo? As multinacionais mais tradicionais, elas acabam dentro da área de people, elas acabam trazendo uma estrutura mais menos flexível, vou trazer assim, onde, não que o papel do líder não seja tão importante, o papel do líder vai ser importante em toda e qualquer organização, mas ele tem um pouco mais de ferramenta, ele tem algumas limitações que mesmo aquele líder que queira fugir do que está sendo proposto pela organização, ele não consegue tanto. Vou te dar um exemplo. No próprio ciclo de performance tradicional, início do ano você vai colocar todos os seus objetivos ali, e eu preciso ver números naqueles objetivos. Aí você vai dando feedback durante o ano. Lá no final você vai avaliar, com base naquilo que você citou no início do ano. Todo mundo vai ter um viés, principalmente dentro da cultura latino-americana aqui, que é muito relacionamento, né? É diferente do americano que é o task-based, é o relationship-based aqui, basicamente. Tem que ter relacionamento. Dentro de uma estrutura mais engessada, você não consegue fazer com que aquele relacionamento interfira tanto em uma tomada de decisão lá na frente. Por quê? Porque você está preso a um processo e a empresa vai te forçar aquele processo. Então você não vai conseguir favorecer tanto uma pessoa, um pouco você consegue, mas tanto não. Você não vai conseguir justificar uma tomada de decisão incoerente com uma avaliação, um objetivo setado. Então você fica mais amarrado, eu tiro um pouco a sua capacidade de improviso, inovação, flexibilidade, etc., mas eu não deixo você atrapalhar tanto um processo meritocrático. Então assim, para garantir uma meritocracia, muitas vezes eu engesso o processo e aí isso é uma consequência, fica tudo engessado. Se você somar isso, uma situação de país em desenvolvimento, né? Pensa, você está colocando dinheiro num país que está em desenvolvimento. Então todo mundo que vai colocar dinheiro no Brasil vai tentar considerar carga tributária, vai ver como é que está a nossa situação em relação a processos trabalhistas, vai tentar entender se o país tem caso ou não de corrupção. Então assim, você começa a ver um cenário tão complexo que você pensa, pô, não vou deixar de investir, mas eu vou me assegurar de que aquilo não fuja do meu controle, porque aquilo, se fugir do meu controle, vai impactar a minha imagem, impactar a minha empresa, etc. Então você começa a criar um monte de regra. Nossa legislação já tem um monte de regra. A área de people muitas vezes cria mais regras ainda. Aí vocês colocam algumas ISO, são mais regras. Então assim, quanto maior a empresa, e principalmente em escopo de multinacional, mais complexo e mais regras você tem. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes você tem profissionais exemplares, formidáveis, com uma capacidade absurda, mas eles ficam presos dentro de caixas e não conseguem desempenhar todo o seu potencial. Quando eu olho para o mercado ainda em desenvolvimento, uma startup, uma empresa que tem mais espaço ali de crescimento, tem pista ainda, né, para decolagem, você consegue deixar esse profissional um pouco mais livre. Pode dar certo ou não, aí vai depender do que você fez lá no começo. O que é o começo? É a contratação. Então, contratação é importante em toda e qualquer organização, mas o que eu percebo, se você contratar errado numa multinacional já estabelecida, estruturada, 100 anos de história, você consegue contornar ainda um pouco melhor aquela situação da contratação equivocada. Por quê? Porque os processos vão ponderar aquela pessoa e não deixar ela fugir muito do caminho que a empresa está tentando seguir. Em uma startup, se você contratou errado, você tem um problema grande. Por quê? Porque a autonomia de qualquer estagiário dentro de uma startup é gigantesca. Então você não tem a opção de não contratar certo. Essa é para mim, a grande diferença. E ao mesmo tempo, todo mundo dentro de uma mesma situação de pressão, estresse para contratar rápido. Né? Eu que sou da área de people, tenho talent acquisition abaixo, eu brinco com os líderes, falo, cara, deixa o recrutador contratar com tranquilidade, porque
Se ele tiver paz e tranquilidade para contratar, para entrevistar com calma os candidatos, ele vai te entregar a melhor opção. Porque se você errar agora, no início, 90% do teu projeto já foi por água abaixo. E se você acertar, 90% deu certo. Mas é aquela pressão, né? Não preciso para ontem, preciso para ontem. E o recrutador, ele é medido por quê no final do dia? Pelo tempo que ele leva para recrutar. Tem a qualidade, mas a qualidade é subjetiva. Se não der certo uma contratação, ele pode falar que não deu certo porque o líder não fez o onboarding corretamente, as pessoas não aceitaram a pessoa, não teve fit cultural, ele pode alegar qualquer coisa. Agora, o tempo é quantitativo. Então ele fala assim, olha, eu te entrego líderes em 20 dias, em 15 dias, em 17 dias. Formidável. O recrutador geralmente é reconhecido por isso. Quando um líder chega para o recrutador e fala assim, olha, preciso de alguma coisa rápido, é o lobo conversando com a ovelha, o que vai ter para o jantar. Então, assim, é a própria ovelha, entendeu? E muitos líderes não entendem, mas não é que não entendem, é a pressão, né? Você não para pensar e faz essa contratação muitas vezes acelerada, que te traz um baita de um problema se você tiver em uma empresa que não tem todo aquele suporte, aquela estrutura que geralmente as gigantes têm. Pois é, e tem vários paradoxos que eu vejo nisso. Vou citar alguns, né? Se você olhar para as empresas mais recentes que estão entrando agora na festa de 15 anos com o glamour de debutante, né? A mais velha deve ter 15 anos. Tem umas mais velhas, tal, mas a maioria não chegou nem nos 15, né? Você vê que tem mais esse conceito que você trouxe de accountability, que eu vou te dar autonomia, mas também responsabilização. Então, essas coisas casadas, né? Diferentemente de você estar numa empresa que você fala o seguinte, olha, você não tem autonomia, eu vou ficar em cima de você para você cumprir um by the book. De manhã você vai abrir isso aqui, a gente vai fazer isso aqui, porque a gente planejou no ano fazer isso aqui, né? Para um outro tipo de contexto, né? Que eu continuo tendo meta, então eu tenho metinha, meta e a metona é sempre a metona de Deus, ninguém é quase que um milagre de Deus, mas está lá para não dar um teto para a pessoa, porque você bota uma meta teto ali, né, factível, exato. Ela bateu ali, pronto, acabou, tô de boa. Então tem um paradoxo aí mesmo, que é no sentido de, eu tô dando mais autonomia e responsabilização com essa questão do processo, de ter os processos ali definidos, porque nas digitais também tem, e eles precisam existir, porque senão, tudo vira uma grande salada, né? Tem outros paradoxos também, no sentido, você falou da entrada do recrutamento, a maioria das empresas que eu vejo, das nativas digitais, elas têm duas fases, né? Você tem a fase do recrutador ali, olhando para ver se tem as competências técnicas, aí tem um outro que é de validação de cultura. E aí, no início, era para inglês ver. Então, botava alguma outra pessoa de alguma área para ver cultura. Aí, nem o candidato entendia direito. Perguntas do tipo, qual a sua série favorita? Do tipo, como é que você se comporta em tal coisa. Para agora, tá melhorando, tá? Todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo. E o paradoxo é que isso, na prática, quando eu vejo as avaliações, na prática eu acho que pouco se fala desse aspecto cultural na avaliação. Você tem um espaço disso, muitas vezes naquelas reuniões de pares. Então faz uma reunião de pares, aí a pessoa vai ser avaliado por pares de outras áreas, não de quem está sendo avaliado, mas pares do seu chefe, não, né? Pelo amor de Deus, do líder ali. E aí tem lá uma avaliação, uma troca para saber, como é que o cara entregou aquilo, etc, etc, etc. Mas eu acho que a gente está num processo ainda de aprofundamento disso, para saber, será que realmente estamos internalizando a cultura e como, né? Para não ser de novo, estamos fazendo cultura aqui, a gente faz um puta auê, mas na prática a gente não está conseguindo internalizar. Até com o trabalho remoto ainda é um desafio maior ainda, porque cultura é exemplo, ver repetição de alguma coisa, às vezes fica um pouco
um pouco perdida essa história aí. Indo para esse lado de cultura, o que você vê também nesse processo de transição, onde de fato a cultura é um elemento quase que chave na contratação, tanto quanto a capacidade técnica, porque convenhamos, se tem alguma coisa que está globalizada no mundo, o resto abre-se discussão, é informação. Então o cara pode até não saber de alguma coisa, mas pô, o cara tem tanto fit aqui com a gente que a gente vai treinando ele até chegar lá. Em tecnologia está acontecendo isso. Então eu pego um monte de gente de tech, ninguém conseguiu preencher a cartela do bingo, porque aquilo ali virou uma cartela de bingo. Então, por exemplo, abriu uma vaga de tech, aí começa lá, Java, aí veio uma outra linguagem, Python, não é que eu tiro o Java, eu só acrescento. Só acrescento. Depois de Python veio uma outra, eu não tiro as outras, eu só acrescento. Veio uma cartela de bingo que ninguém grita bingo. Quem gritar bingo, meu amigo, parabéns, que ou você está mentindo, ou realmente você está muito fora da curva, cara. Meu, como é que você preencheu essa cartela inteira? Como é que você vê isso? Cultura, assim, como é que faz isso acontecer? O que eu percebo é que as empresas entenderam que elas não vão conseguir se aprofundar de maneira substancial no perfil de todas as pessoas. Então, quando o exemplo que você trouxe foi perfeito, né? Qual as séries que você assiste, etc. Porque, na verdade, a gente quer entender ali os seus valores, né? Então, eu quero tentar entender realmente aquilo que você gosta, que você entende como certo, errado. E seria perfeito se a gente conseguisse fazer isso com todo mundo. Qual o problema? O problema é que no mundo real isso é impossível. Então, o que eu consigo perceber no dia a dia? Então, o exemplo clássico, né? Você tem algumas pessoas que são extremamente orgulhosas por serem conhecidas pelos familiares como alguém sincero, transparente, direto. Olha quanta coisa boa. Você é sincero, você é transparente, você é direto, franco. Perfeito, né? Então, olha quantas qualidades, se você quiser chamar assim, você tem como pessoa. Aí eu pego essa mesma pessoa, que é realmente isso. Ela é sincera, ela é transparente, ela é direta, ela é franca. E eu chego lá na área dela, ou para os pares dela, nessa avaliação 360 e pergunto, quem é essa pessoa? E aí eu posso ouvir coisas do tipo, sem noção, invasivo, grosso, arrogante, sei lá. Sim. Porque ninguém dentro de um ambiente corporativo, ainda mais agora dentro desses modelos híbridos, remotos, vai ter tempo suficiente para te entender de maneira aprofundada, porque muitas das pessoas não têm tempo de entender nem os próprios familiares. Então, o que acaba ficando é o topo do iceberg. Então, tudo bem de você ser sincero, transparente, direto, franco, mas se as pessoas estão te entendendo como invasivo, sem noção, é isso que vai ficar para a organização. Então, o RH, área de people, seja como você queira chamar, mas ela entendeu que ela não vai conseguir realmente trabalhar essa profundidade de cada indivíduo. Então, ela vai trabalhar as atitudes. E aí eu vou observar as atitudes e vou gerenciar essas atitudes. Então, essas atitudes aqui trazem algo positivo para a cultura que eu quero construir. Eu vou tentar favorecer esse tipo de atitude. Eu vou tentar beneficiar pessoas que têm esse tipo de atitude. Essas outras aqui são prejudicial para a minha cultura. Então, eu vou tentar ponderar. Né? Se for o caso, eu vou até mesmo retirar essa pessoa porque ela contamina. Então, essa simplificação ajuda o processo. Você não vai conseguir entender todo mundo. O ser humano ele é muito complexo. Muitas vezes você não entende nem a sua esposa, seus filhos. Imagina você tentar entender um colega de trabalho. Você não vai ter tempo para isso. Talvez você não tenha nem essa vontade. Agora, o que você precisa entender? Se ele está ou não contribuindo para aquela cultura que você está tentando alcançar. Então, eu penso que a área de people já conseguiu entender um pouco mais disso. Ela entendeu que ela tem algumas limitações e ela vai tentar focar mais dentro dessas atitudes. Essas atitudes estão contribuindo para a organização. Perfeito. Eu vou tentar favorecer esse tipo de atitude, ou seja, vou promover essas pessoas, ou eu vou reforçar que essas atitudes são as esperadas. Essas outras aqui trazem algum prejuízo, independente do resultado alcançado. Você tem algumas situações, por exemplo, sei lá, você pega a área de vendas, né, que é o clássico. Às vezes a pessoa ela tem um volume de entrega absurdo, muito resultado. Porém, a que custo todo esse resultado? Né? O quanto que ela está interferindo negativamente na cultura? É difícil você botar na balança. Por quê? Porque o resultado financeiro é fácil, você conta. E o impacto subjetivo
de entregas que trouxeram prejuízo para o time. É difícil. Como que você consegue contornar isso? Você tem que transformar em número. Acho que não tem outra alternativa. Pelo menos para mim funciona. Então você tem que mensurar lá custo de turnover, custo de absenteísmo. Você tem que botar tudo isso no papel. Você tem que trazer o número para o executivo poder avaliar. E aí a avaliação é do executivo no final do dia, entendeu? Você leva, olha, essa pessoa traz esse resultado a esse custo. Faz sentido ou não? E toma-se ali a decisão. O que muitas vezes acontece é que você não tem essa comparação, né? Então eu acho que isso também é uma crítica para a área de people. Muitas pessoas focam muito na parte subjetiva da coisa, mas quando ela tem que entrar numa linha de argumentação versus um resultado quantitativo, ela não tem argumento. Porque é subjetivo. Eu posso achar que é certo, você pode achar que é errado. E a gente vai discutir até o final do ano aqui se é certo. E naquele... e aí tem um dilema também, um outro que eu vejo, que é o seguinte. As empresas que começaram a fazer o Employer Branding, que é aquele, marca empregadora. Para quê? Para trazer os melhores. Quem fez isso de maneira pioneira e intensivamente foram os nativos digitais, tanto é que, o Data Vitor, que não serve para nada, conversando com alguns alunos, você quer trabalhar onde? No Bradesco ou no Nubank? A galera vai falar Nubank. Sim. Por causa da marca, seja aquela piscina de bolinha que não serve para nada, até ou como que o negócio está sendo descolado no viés, no olhar dele para atender essa geração, existe uma questão que então se eu abro uma vaga, eu não recebo 5 currículos, eu recebo 10 mil. Como que eu vou olhar 10 mil currículos para ir, de fato, dar o feedback para 10 mil pessoas? Porque, veja, eu sou marca empregador, eu tenho que dar uma resposta mínima para a pessoa. Como fazer isso? Tanto é que a maioria das empresas aí, nesse sentido, que já fortaleceram como marca empregador, estão preferindo nem abrir mais vaga no LinkedIn. Mas essas vagas existem. Sim. E aí tem um segundo ponto que eu quero agregar nesse. Muitas vezes, em todas as áreas eu vejo isso, tá? E em People também vejo isso. O líder da área lá, para ele não assumir uma bronca sozinha, ela contrata uma consultoria ou um headhunter, porque se der problema, joga na conta da consultoria que contratou. Que aí vira um custo a mais, mas para o líder é tipo como se fosse um head, né? Um seguro dele, ó. Se der chabu, tá lá. Acontece em marketing isso, acontece em comunicação, jurídico. É a consultoria. É o cara que tá lá para dizer às vezes a mesma coisa que eu disse, mas tá lá porque, se der um problema, mas você vê, eu contratei o melhor do mercado, entendeu? O que acontece, né? Se a gente, como que eu faço isso hoje? Você tem algumas possibilidades, tá? Uma delas é a inteligência artificial. Só que não está entregando um resultado ainda dentro do que... O que eu fiz? Eu fiz alguns testes. Então você baixa todas aquelas 1000 aplicações, você pega, baixa tudo em PDF. Aí você seta um profile que você entende como mais adequado, critérios que você precisa, nice to have, etc. e tal, e joga para a plataforma. Agora, me traz o candidato ideal. Ou me traz 5 perfis que estão condizentes a esses requisitos que eu consegui atribuir. Ele traz. Mas depois, quando você vai ali buscando, o fator humano, não, essa pessoa faria mais sentido. Por quê? Porque essa experiência que a inteligência não conseguiu verificar como adequada para o que eu estou buscando, dentro da minha visão, é interessante. Então, pode ser que com o passar do tempo a coisa ganhe uma proporção diferente, a tecnologia avança e você consiga lidar com 1000 currículos dentro de um setup adequado para trazer realmente quais são os melhores dentro de uma visão daquela inteligência e depois você com o fator humano vai só lapidar algum detalhe ali. Mas para mim ainda não está funcionando. Então é como você mesmo trouxe, né? 99% das aplicações muitas vezes você não consegue visualizar. Você conta muito com o quê? Com indicações. Então as indicações, o know-how e o know-who hoje são fundamentais, principalmente para posições de liderança, posições estratégicas. Eu acho assim, início de carreira é uma aposta, né? Você não sabe exatamente quem vai ou não vai desempenhar, você não tem um histórico para observar, você não tem pessoas, né, para consultar. Então ali é realmente um jogo de, não vou dizer de sorte, mas
você conta muito com um acaso ali para ter uma boa decisão. Conforme as coisas vão passando, hoje o que eu percebo no mercado, e aí tanto faz, se é um mercado mais tradicional ou se é um mercado em startup, qualquer coisa, é indicação. As pessoas se conhecem, um indica o outro, um acaba trazendo um conhecido daqui, dali, enfim, por isso que a gente fala que o relacionamento é fundamental. As ferramentas acabam ajudando a gente hoje? Ajudam bastante. Então tem uma série de assessments que a gente faz, por exemplo. O que acontece? Eu recebo uma indicação. No passado, muitas vezes eu ficava só com essa indicação e é isso. Então você é corresponsável a essa pessoa que você está me trazendo. Ou eu trago uma consultoria que tem muito conhecimento no mercado e ele já me indica alguns profissionais, que também é uma indicação no final do dia. Hoje, o que a gente faz dentro da empresa que eu trabalho? A gente consegue aplicar diferentes assessments para poder, basicamente, comprovar aquela indicação. Então, eu tenho uma série de ferramentas, por exemplo, da Thomas International, PPA, HPTI, DIA, então são assessments que eles vão avaliar inteligência geral, inteligência emocional, perfil daquela pessoa. Ele consegue trazer uma série de características que eu consigo casar com o que está sendo apresentado. Então, você está me dizendo que trouxe uma pessoa dinâmica, com muita habilidade de comunicação, persuasão e etc. E aqui o assessment está me mostrando alguém um pouco mais introvertido, que não é o que eu preciso para essa vaga. Então, alguma situação não está batendo. A gente consegue muitas vezes fazer essa comparação. E mais do que isso, né? Qual que é a vantagem da inteligência artificial hoje? Eu não preciso ficar lendo relatórios de 60 páginas. Eu jogo para a plataforma e peço ela me trazer os principais tópicos. Para fazer isso, e aí vem a grande questão, né? Eu não sei como é que vai ficar para as novas gerações, porque uma coisa é você aprender lendo o relatório de 60 páginas e depois pedindo para a inteligência artificial te entregar os principais pontos. Outra coisa é você já nascer com a possibilidade de pedir para ela te entregar os principais pontos. Eu não sei se você vai saber pedir exatamente o que você precisa, mas é uma coisa que a gente está observando como é que não tem volta, né? Então, você tem que entender como é que ela vai se encaixar. Então, eu acho assim, a gente tem mais ferramenta hoje para tomar uma decisão, mas a gente ainda não foge de uma boa indicação, de uma conversa, de conhecer o mercado. Não dá para você confiar só numa plataforma, independente de qual seja a plataforma que você vem atuando. Por isso que cada vez mais você vê lá empresas de hunting, empresas que atuam nesse setor, porque elas são realmente necessárias. Nem sempre você tem uma indicação da empresa. O que você vai fazer? E ainda mais com essa enxurrada aí de conteúdo, até de jeitos de você preencher prova e tal, somado a um monte de nomezinho em inglês bonito para esconder uma coisa até que básica, assim, ó, prompt, o que é? Você saber escrever, cara. Você tem que saber escrever, detalhar, e quem sabe escrever é a pessoa que leu mais, é a pessoa que teve toda uma preparação anterior, que é essa preocupação. As novas gerações lá nascendo pedindo, será que eles vão conseguir, de fato, escrever bem, fazer a solicitação bem feita? Não adianta nem falar de engenharia de prompt, que botar até engenharia no meio para dar um quê de mistério, né? Falando, não, é só os engenheiros de prompt. Não é, né? É a mesma coisa de squad também, uma coisa tão ridícula, assim, do ponto de vista de explicação, mas você bota um termo bonito lá para você esconder, para você gerar um ar de mistério ali. Não, aqui a gente só faz squad. Mas, enfim, é um ponto essencial que você está trazendo, que o que eu vejo você pode estar numa empresa altamente tecnológica, que usa muita tecnologia, mas mesmo nelas, posso te garantir que passei por várias, as áreas suporte estão sendo demandadas somente agora por utilizarem, não estou nem falando de mas utilizarem outras ferramentas de otimização do trabalho. Então, poderia estar numa empresa high-tech e o jurídico ainda está lá no Word escrevendo contrato por contrato, ainda está lá com planilhão, bababá. Enfim, a gente está nesse processo agora que todas essas áreas de suporte, People está nessa também, porque lida com um volume grande ali de informações, de internalizar também essas novas coisas. Ou seja, resumo da ópera, assim, está trazendo competências, queira ou não, de marketing, de comunicação, trazendo competências de tech, competências de matemática, está trazendo mais competências que nem outras áreas estão também. Então, hoje, a pessoa que
só é o hiper especialista ali, nada contra, ele pode ser, vai virar um mosca branca, tem carreira em Y, ele pode ser o grande especialista mosca branca. Só que quanto mais ferramentas você tiver, o cinto do Batman, luzinha, cordinha Exato. e tal, obviamente você vai ser especialista mais em alguma coisa. Por exemplo, raio laser é o meu. A cordinha eu sei, mas vou até a página 2. Mas que a gente precisa ter esse cinto do Batman, né? Sim, sim, você precisa. Você não tem outra opção, né? Até porque o mercado está em constante mudança. E isso não é mais só exclusivo a determinado segmento, a determinado porte de organização, é para todas as empresas. Ele está sempre mudando, está sempre em evolução. Competitividade cada vez mais acirrada. Então você tenta fazer sempre mais com menos. É mais com menos, é mais com menos. Se você não tiver esse cinturão do Batman, que você comentou, você não chega. E você não vai conseguir ter... Mas isso também é um pouco de Brasil, sabe? Eu percebo assim, experiências internacionais, quando você visita, você percebe que muitas vezes, o mercado norte-americano, por exemplo, ali eles conseguem, talvez por tudo que eles já, enfim, desenharam, construíram e trouxeram de resultado, eles conseguem encaixar profissionais mais em caixinhas, sabe? Você percebe muito mais caixinhas dentro de empresas, quando você está a mesma empresa, quando você vai fazer uma visita, você percebe essas caixinhas. Aqui no Brasil, não tem como. A gente acostumou também, você não tem nada 100% perfeito, você está sempre ajustando alguma coisa, você está sempre aprimorando algo. Então, mesmo quando não tem o que ajustar, aprimorar, você vai tentar fazer alguma coisa. E você vai buscando. E é incrível isso, porque posso citar até nomes de coisas que eu vi, não é exceção não, tem várias, né? A Priscila, ela começou no iFood como advogada. Hoje o que ela é? Se descobriu a gerente sênior, está subindo como vendas. O iFood possibilitou essa transição. O Edu entrou na Log para ser o C-Level de CX. Foi para onde? Foi para vendas. Pô, essa galera que está entendendo a pessoa que está lá, putz, e permitir assim essa, não digo nem flexibilidade, assim, o encaixe das pessoas naquilo que ela quer e vai sentir aquele tesão de trabalhar é incrível. Coisa que eu não vejo outras empresas permitindo também. Sim. Até essa coisa, mas como assim, cara? Você é um advogado? Como é que você quer ir para ser? Você está doido? Nessa abertura tem, né? Mas Marcelo, muito, muito, muito obrigado. Eu aprendi um monte. Espero falar muito mais com você. A gente vai estar numa jornada grande aí. Espero que a gente tenha bem mais encontros com outras lideranças também junto aí para a gente trocar ideia. Como é que o pessoal te Valeu, até o próximo.